sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para iniciar a nossa sequência de vídeos, como eu falei na introdução, no vídeo anterior, para que possamos ter uma aproximação maior com Jesus. Ele que deve ser o centro e o Senhor das nossas vidas. Meu objetivo aqui, como eu falei anteriormente, não é um estudo, não é algo fantástico, mas é na simplicidade. Podemos falar sobre pequenas coisas do dia a dia, além da palavra de Deus, além daquilo que a igreja, nos ensina, também as coisas do dia, do dia a dia da nossa vida, do corre-corre, tantas coisas que vão sendo levantadas na internet, nas redes sociais. E hoje escolhemos o tema sobre o amor. Muitas vezes nós vemos e ouvimos nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, mas de modo especial dentro da igreja. E meu objetivo aqui não é falar de pessoas, condenar pessoas. O meu objetivo aqui é fazer com que possamos refletir diante daquilo que muitas vezes nós falamos, nós dizemos, mas que muitas vezes não condiz com a realidade, com aquilo que Jesus pede, no sentido evangélico em si da coisa. Então hoje a gente vê muito, se fala de amor, de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. E quando nós observamos, na verdade, não é um amor evangelicamente se falando, mas uma caricatura. E terrível, muitas vezes, esse amor é falado. Principalmente no nosso meio de igreja. Como eu falei, tenho 30 anos de caminhada, do meu encontro com Jesus, graças a Deus. E tenho tido experiências. E um dos motivos a criar esse canal é justamente essa questão, Até coisas que eu mesmo vivi, fiz de errado, não por maldade, mas por falta de conhecimento. E muitos repetem isso, Muitos fazem isso, que também eu não os condeno, porque eu sei também que não é maldade, mas é a falta de conhecimento, a falta de sentir a graça de Deus nas suas vidas. Então, para nós iniciarmos no nosso tema de hoje, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, antigamente, o mandamento era esse, amar o próximo como a ti mesmo. E se nós formos olharmos, nós não amamos nem a nós mesmos, nós não cuidamos nem de nós mesmos, no sentido evangelicamente falando. Como é que nós vamos amar o próximo? Pode ter certeza, não por maldade, mas por falta de conhecimento e principalmente da graça de Deus. Não é por maldade, mas esse nosso amor, como eu falava, que muito se fala nas redes sociais, nas televisões, é um amor humano simplesmente. E esse amor humano, ele é falho. Porque nós trazemos em nós o germe do pecado original de Adão e Eva. Então todo esse nosso amor, ele é desvirtuado. Ele é um amor, na verdade, interesseiro. Eu só amarei esse próximo de acordo com o meu amor, ou seja, com o interesse, e não um amor despretensioso que nos mostrou Jesus Cristo. Então o outro, eu só vou amar o outro até o momento que esse outro tiver algo para me dar de volta. Se não tiver, eu já não o amo mais.
E aí, Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34, ele diz: um novo mandamento eu vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então percebam que aquilo que no início, no Antigo Testamento, era amar uns aos outros como a ti mesmo, Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso tem um sentido totalmente diferente. Realmente é um novo mandamento. E como Jesus nos amou? Dando a sua vida por nós. Entregando todo o seu ser para nos salvar, para nos resgatar. Aí a gente pode dizer, né? Ah, Robson, mas isso aí é duro demais. Nós não somos deuses como Jesus, para amar como ele amou. É verdade. Por isso que nós precisamos da graça de Deus. Senão, não conseguiremos amar como Jesus nos amou. E aí é o que o mundo se engana, achando que ama. Porque faz uma coisinha aqui, outra coisinha ali, acha que já está amando o máximo. E às vezes a gente se enche de orgulho, não é verdade? Muitas e muitas vezes eu fiz isso. Não por maldade, repito, mas porque a graça de Deus ainda não tinha chegado ao meu coração numa profundidade que Deus deseja. E olhe, já com um bom tempo de caminhada na igreja. Mas Deus, ele respeita o tempo de cada um, ele entende cada um. E ele é paciente. Mas quando a gente busca verdadeiramente viver aquilo que Deus quer, tudo é diferente e irá acontecendo as graças de Deus na nossa vida. Ele vai nos moldando, ele vai nos poldando e nos transformando no novo Cristo. Às vezes a gente pode dizer, né? Ah, Robson, mas isso é difícil demais. Mas Deus ou Jesus nunca iria nos pedir algo se ele não nos capacitasse. Seria loucura. Seria um Deus louco pedir algo que ele não nos desse a capacidade de cumprir aquilo. E aí, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo de 11 a 14, diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu, para que fiques dizendo: quem subirá por nós até o céu, para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está no além-mar, para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós, para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Então, meus irmãos, veja que não existe desculpa, e eu dei muito essas desculpas no passado. Ah, mas isso é impossível cumprir isso. Mas com o passar do tempo, através da leitura da palavra de Deus, nós vamos começando a entender que Deus não vai cobrar aquilo que ele não nos dará a capacidade de cumprir. Apesar que no Novo Testamento, sobre os dons, né, tem uma passagem que diz, né, que Deus cobra, mas ali é outra história. E lembrando, toda ação de amor, ela não deve ser humana simplesmente. Ela precisa ser divina em primeiro lugar. Ou seja, é esse amor de Deus derramado em nós para que se transborde no outro, no amor verdadeiro,
no amor evangelicamente se falando. Lá em João 15:5, Jesus vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Então, sem a graça de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, nós não conseguiremos realmente viver esse amor, cumprir esse mandamento. Por isso que é preciso buscar a cada dia uma experiência profunda de intimidade com Jesus. Aí sim, veremos tudo isso que Deus nos pede se concretizar. E isso viveram os santos. Os santos conseguiram ser homens e mulheres grandiosos na fé e na vida, porque se imbuíram primeiro em lugar do amor de Jesus. Que o que a humanidade hoje quer fazer, e muitas vezes dentro da igreja, repito, não por maldade. Meu sentido aqui não é condenar ninguém, é mostrar, ou como diz São Paulo, exortar, ou seja, chamar para o caminho que Deus quer para nós. Porque eu também sou pecador, eu também não sou perfeito, eu não cumpri tudo, mas eu estou em busca. E para Deus isso é importante. Essa busca é o desejar, é o querer, e aí Deus vai nos dando a graça para que possamos realmente ser um novo Cristo aqui na terra. Não só quando formos para a eternidade, mas a começar aqui, nesse momento, agora. Então, sem mim, nunca esqueçamos isso. Sem mim, não podeis fazer nada. É preciso da graça de Deus, através do Espírito Santo. Você que lê a palavra de Deus, ou que já participou de encontros, vai lembrar que quando Jesus morreu, os apóstolos estavam reunidos com medo de serem mortos, presos. E aí lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus proíbe deles saírem antes de receber o poder do alto. Por quê? Porque eles não conseguiriam cumprir a vontade de Deus, ide por todo mundo a evangelizar e a batizar. É tanto, isso é verdade, que quando eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles saíram dali, homens e mulheres renovados, e deram a vida por Jesus. Então a mesma coisa somos nós. Não existe diferença deles em relação a isso para nós. Esse mesmo Espírito que habitou sobre os apóstolos, sobre os santos, habita em nós. É preciso apenas abrir, escancarar nossos corações para deixar esse Deus agir. E muitas vezes eu vejo na igreja isso, né? Muitos vão no púlpito, na mesa da palavra, e fala que devemos nos amar, que Jesus quer que a gente ame. Quando você vai olhando no dia a dia, é totalmente diferente. É perseguições, é pessoas puxando o seu tapete para não deixar você conseguir fazer a vontade de Deus. Pessoas que dizem, não julguemos os outros, e elas mesmas julgam a nós. Precisamos nos acolher, acolhe outros e nos exclui. Eu estou falando isso, mas também, às vezes, acontece conosco. Eu estou dando apenas um exemplo daquilo que se acontece muitas vezes e a gente se questiona porque, às vezes, o povo está saindo da igreja ou não quer ir para a igreja. Justamente por causa dessas contradições. Repito, não é maldade. Eu sei disso, eu tenho convicção. Pelo menos 99% dessas ações não é maldade, como no meu caso, muitas vezes, não foi maldade. Mas falta a graça de Deus chegar nos nossos corações de maneira perfeita. E aí é preciso também entender o outro, porque nós fizemos também, ou podemos fazer, para não cairmos também em contradição.
de falar deles e também praticar o mesmo ato. Então, nós como cristãos precisamos verdadeiramente deixarmos ser invadidos por esse amor de Deus, para que possamos amar verdadeiramente, não com palavras, mas com atos. Com palavras também, que nós não, o evangelizador, ele não é mudo. E se ele não for mudo, não conseguir pronunciar as palavras, mas ele tem os gestos. Então não existe evangelizador mudo. É preciso as palavras também, mas que as palavras condigam com a nossa vivência, com a nossa prática. E aí, para nós encerrarmos, aquele que o pessoal chama o hino ao amor, lá de São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 8. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E esse amor, por excelência, é o amor de Jesus. Para conseguirmos isso, é preciso da graça de Deus através do Espírito Santo. Eu fico observando muitas vezes, quando se fala muito em amor, 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 amor. E aí esses próprios que falam de amor, às vezes não amam o seu irmão ovelha negra. Muitas vezes dentro da igreja se prefere aquele que é conivente comigo nos meus erros. E nós jogamos fora aquele que realmente deseja fazer a vontade de Deus. Porque fulano ou fulana só quer ser o bonzinho, o perfeito. Como muitas vezes eu ouvi isso. E eu ouvi isso uma vez, lógico que eu não vou citar nomes aqui, porque o objetivo do vídeo não é atacar ninguém, mas é testemunhar. Uma vez eu ouvi isso no início da minha caminhada, eu ouvi um padre. Nós estávamos no encontro, e tudo ele se rebelava, e eu dizia para ele, cadê seu amor? Cadê sua caridade? E ele ficava bravo comigo, nesse encontro. E aí no último dia de encontro, eu fui para me confessar, e o superior lá nesse encontro não podia que eu me dirigia a ele, disse que não podia que eu procurasse padre fulano de tal. E aí eu fui procurar. Quando eu fui falar com ele, aí ele olhou para mim e começou a dar risada e disse, você quer se confessar? Sabe aquele zombando? Eu disse sim. Ele, calma aí. Foi pegar a estola, colocou a estola e nós fomos para a capela, para a confissão. Aí eu comecei a contar meus pecados, e aí ele olhou para mim. Lógico, gente, eu não estou contando aqui com raiva dele, muito pelo contrário, hoje eu entendo, né? É um ser humano também, imperfeito como eu. Eu estou apenas contando esse fato para testemunhar algo e o que Deus fez através disso. E aí ele olhou para mim e disse, eu tenho observado que você quer ser muito santinho, muito perfeito. Aí eu olhei para ele e disse, eu estou apenas querendo ser aquilo que Deus quer. Sejam perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Esse é o meu objetivo. E aí ficou calado. Mas Deus foi tão bom. E eu comecei a conversar com ele, né? Muito, não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito comprido. E eu conversei muito nessa confissão. Mas Deus foi tão maravilhoso que no fim do encontro, ele queria pagar todas as minhas despesas para mim passar um mês na paróquia dele evangelizando.
Então vejam que maravilha. Como Deus, ele é maravilhoso. O amor, ele precisa surgir nos nossos corações verdadeiramente por causa da nossa intimidade com Deus. Esse amor deve ser fruto da intimidade profunda do amor de Deus e não de palavras, de leituras, do disse-me-disse, alguém disse, nos amemos, precisamos nos amar, sendo da boca para fora e na realidade tudo mentira, tudo aparência. Como diz a palavra de Deus, se nós não mudamos é porque não fomos até o sangue, não lutamos até o sangue. O céu é dos violentos, diz a palavra de Deus. Não dos violentos no sentido de guerra, de matar, não. Violentos de lutar e buscar fazer a vontade de Deus. Porque o mundo quer o contrário, quer que a gente viva de aparências. Não é? Então, meus irmãos, esse é o convite de nós, de Deus para nós hoje. Qual é o amor que nós estamos falando e vivendo? É o amor humano, falho, ou o amor verdadeiro, o amor de Deus? O amor que tudo ama, o amor que não é invejoso. Que o bom e amável Deus nos toque agora profundamente, para que sejamos verdadeiramente imitadores do seu Filho Jesus. Que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós. A nós, em primeiro lugar, eu e meu filho que estamos aqui, e a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem nesse momento. Que o Espírito Santo toque o meu e o nosso coração de maneira muito profunda. Que a partir de hoje, nunca mais amemos de aparência, de faz de conta, mas amemos como Jesus nos amou. E que a Virgem Maria, a estrela da evangelização, nos cubra com seu manto sagrado de força, como ela sempre foi, forte até aos pés da cruz. Deus nos abençoe.